Oi, eu sou o Jasper. Você se lembra da minha história? Se não, então não deixe de assistir a primeira parte. Alguns meses atrás, minha namorada Lúcia desapareceu. Eu tinha certeza de que seu pai, que era um verdadeiro tirano, a havia levado embora. Procurei por ela, mas não encontrei nenhuma pista. Continuei estudando e trabalhando, até conseguir abrir minha própria agência de grafite. Adivinha qual nome eu dei a ela? Angel, em homenagem a Lúcia. Então, um dia eu estava sentado no escritório, trabalhando em um esboço, quando de repente recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi, ouvi algum barulho e vozes abafadas. Então, a linha ficou muda. Logo, recebi uma mensagem do mesmo número com apenas uma palavra: Sedona. Fiquei extremamente confuso e liguei de volta, mas o número não estava disponível. Eu pesquisei a palavra que me enviaram e descobri que Sedona era uma pequena cidade no Arizona. Era famosa por suas paisagens e galerias de arte. Galerias de arte? Meu coração ficou acelerado. Não podia ser coincidência. Era com certeza a Lúcia. Meu melhor amigo Kate trabalhava comigo. Eu sabia que seu irmão era um guru da computação e decidi pedir ajuda. Pedi-lhe para descobrir de quem era aquele número de telefone. Ele descobriu que pertencia a uma senhora Page. Anotei o endereço dela, deixei o Kate no comando da agência e parti para Sedona naquela mesma noite. Quando cheguei, fui imediatamente ao endereço que encontramos. Uma mulher abriu a porta. No início, ela agiu de forma amigável, mas assim que comecei a perguntar sobre a Lúcia, ela ficou séria. Jovem, pare de me incomodar com perguntas. Eu não sei de nada. A senhora Page parecia assustada e com certeza estava escondendo alguma coisa. Ela bateu a porta na minha cara. Me afastei da casa dela, me sentei em um banco e comecei a pensar no que fazer a seguir. De repente, uma garota se sentou ao meu lado. Oi, meu nome é Christy. Eu vi você falando com a minha mãe. Você queria perguntar a ela sobre a Lúcia? Minhas esperanças foram restauradas. Você sabe o que aconteceu com ela? Onde ela tá? O Sr. Allen e sua filha se mudaram há alguns meses. Minha mãe trabalhava como cozinheira para eles. O Sr. Allen não tratava bem a Lúcia. Ele a trancava em casa, a proibia de usar o telefone e a internet. Ele estava sempre fazendo-a estudar ou desenhar, mesmo que ela não quisesse. Minha mãe se tornou amiga da Lúcia e deu a ela seu celular. No entanto, quando ela ligou para você, o Sr. Allen voltou. Ele tirou o celular dela, trancou a Lúcia novamente em casa e demitiu minha mãe. Cerrei os punhos. Pobre Lúcia, ela tinha passado por tanta coisa. A Christy concordou em me levar até a casa deles. Eu estava prestes a entrar quando o próprio Sr. Allen apareceu na porta. Ele estava falando ao telefone e parecia muito zangado. Christy e eu nos escondemos e escutamos. Olha, você é detetive ou não? Pra que eu tô lhe pagando então? Minha filha fugiu há um dia e você ainda não a encontrou. O quê? A Lúcia tinha escapado? Ficar ali era inútil, então fomos embora. Entramos em um café e tentamos pensar onde procurar a Lúcia. Eu tinha certeza de que ela entraria em contato comigo, mas eu não podia apenas sentar e esperar. Eu tinha certeza de que ela voltaria para sua cidade natal, então tive que voltar correndo também. Tá ficando tarde. Como você vai voltar à noite? Ela me convenceu a esperar até a manhã seguinte e aluguei um quarto de hotel. Depois de fazer o check-in, de repente percebi que havia perdido meu celular. Vasculhei todas as minhas coisas, procurei nos bolsos, mas não o encontrei. Droga! Esse era o pior momento possível para perdê-lo. E se a Lúcia me ligasse? Eu não me lembrava de nenhuma das minhas senhas e precisava do meu celular para usar as redes sociais. Eu fiquei muito abalado e não consegui pregar o olho a noite toda. No início da manhã, a Christy de repente veio ao meu hotel. Quando vi a mala ao lado dela, fiquei muito surpreso. Posso ir com você? Minha tia mora na sua cidade e tem me convidado para visitá-la. Então, nós fomos juntos. Quando ela descobriu que eu havia perdido meu celular, Christy me deu seu celular antigo. A primeira coisa que fiz foi checar o lugar onde eu morava com a Lúcia. Christy e eu andamos pelo bairro e fomos até o apartamento, mas a Lúcia não estava lá. Eu estava olhando ao redor quando de repente notei algo. Havia uma garota que se parecia muito com a Lúcia parada em um ponto de ônibus. Eu queria ir até ela, mas a Christy de repente me abraçou. Não se preocupe. Nós com certeza a encontraremos. Agradeci a ela por seu apoio, mas decidi falar com a garota no ponto de ônibus mesmo assim. Mas então, um ônibus parou. A menina entrou nele e eu não consegui vê-la melhor. Depois disso, fomos para o escritório. O Kate parecia que não dormia há dias. Estamos muito ocupados lidando com todos esses documentos malditos. Jasper, por favor, contrate alguém que seja bom com números. E já! Christy de repente falou. Na verdade, estou estudando para ser economista. Eu posso ajudá-los enquanto estou visitando minha tia. Era exatamente o que precisávamos. Então, a contratei na hora. Finalmente dei sorte. Nos dias seguintes, fui a todas as delegacias locais e mostrei aos policiais uma foto da Lúcia, mas não deu em nada. Ela não tinha ido à polícia. Comecei a ficar desesperado e a suspeitar que ela havia ficado em Sedona, ou talvez o detetive a tivesse encontrado primeiro. Um dia, eu estava sentado no escritório quando a Christy veio até mim.
Ela me disse que tínhamos recebido uma oferta legal. Uma empresa de moda planejava fazer um desfile inusitado na rua. Eles queriam que grafitássemos as paredes da área onde seria realizado o evento. A oferta era muito legal. Colaborar com uma marca como essa seria um grande passo para nós. Tudo em que eu conseguia pensar era na Lúcia, mas eu sabia que tinha que continuar trabalhando também. No dia seguinte, nos encontramos com o estilista-chefe e discutimos os detalhes. Temos várias condições. Em primeiro lugar, gostamos do seu trabalho. Então, você mesmo deve fazer o grafite. Em segundo lugar, você deverá entrar na passarela com um dos nossos looks e fazer um discurso. Será a parte mais importante do evento. Isso me fez hesitar. Eu planejava ir para Sedona, mas como eu poderia viajar se estivesse muito ocupado desenhando? A marca se recusou a negociar os termos e eu acabei tendo que concordar. Quando contei tudo ao pessoal da agência, a Christy concordou em me ajudar mais uma vez. Ela ligou para sua mãe e a convenceu a ir à casa do Sr. Allen e descobrir tudo. Logo, a Sra. Page ligou de volta e disse que não havia mais notícias sobre a Lúcia estar em Sedona. No dia seguinte, comecei a trabalhar no grafite. Isso me lembrou da época em que a Lúcia e eu estávamos nos preparando para a competição da cidade. A marca gostou da minha ideia e um grafite de uma garota com asas foi surgindo aos poucos na parede. Um dia, Christy e eu ficamos até tarde no escritório. Eu lhe ofereci uma carona para casa, mas por algum motivo ela hesitou. Algum problema? Christy sorriu forçadamente e finalmente concordou. Quando chegamos, havia apenas uma mercearia no endereço que ela me deu. Christy riu nervosamente. Ainda estou errando o endereço da minha tia. A casa é ali. Depois de me despedir, fingi ir embora, estacionei na esquina e observei a Christy. Eu conhecia a casa que ela havia apontado. Meus amigos moravam lá. Por que a Christy não me deu seu endereço verdadeiro? Alguns minutos depois, ela entrou em um táxi e eu a segui. Christy foi a um hotel, o que me surpreendeu ainda mais. Por que ela estava hospedada lá e não na casa da tia? Ou não havia nenhuma tia? Seu comportamento me pareceu suspeito. Liguei novamente para o irmão do Kate e pedi que descobrisse a verdade. Ele me ligou meia hora depois e confirmou que a Christy não tinha parentes na cidade. Mas por que ela veio comigo então? O desfile estava marcado para o dia seguinte e eu queria dar os toques finais no grafite. Então, decidi que lidaria com a Christy mais tarde. Fui terminar meu grafite e vi um cara parado ao lado dele. Ele estava estudando cuidadosamente. Quando me aproximei, ele sorriu amigavelmente. Você é o Jasper, né? Meu nome é Mark. Sou fã do seu trabalho há muito tempo. Ele é absolutamente incrível. Suas palavras me lisonjearam e começamos a conversar. Mark era um verdadeiro tagarela. Eu o convidei para o desfile no dia seguinte e ele prometeu ir. De manhã, o estilista e outros funcionários da marca olharam para o meu trabalho finalizado. Todos adoraram. Antes do desfile, me deram uma roupa que eu deveria usar na passarela. Acabou sendo uma fantasia de anjo. Quando vi, não sabia se ria ou se chorava. Mas um contrato é um contrato, e eu tinha que cumpri-lo. Kate e Christy também foram ao desfile. Em algum momento, o segurança veio até nós para verificar nossas credenciais. Christy vasculhou suas coisas, mas não conseguia encontrar a dela. Em algum momento, seu celular de repente caiu de sua bolsa. Espera um pouco, era o meu celular. O que eu tinha perdido em Sedona. A Christy tentou pegá-lo, mas eu o alcancei primeiro. Liguei, olhei o histórico de chamadas e não pude acreditar no que vi. A Lúcia me ligou, mais de uma vez. Então chequei as mensagens e comecei a tremer de raiva. A última mensagem enviada para a Lúcia dizia: estou cansado de te procurar e encontrei uma nova namorada. Lide você mesma com seus problemas e não me ligue mais. Ficou claro que a mensagem havia sido enviada pela Christy. Mas por quê? Perdi a paciência. Empurrei-a contra a parede e exigi uma explicação. Mas então ouvi o apresentador. Era minha vez. Eu queria ir embora daquele evento estúpido, mas a agência teria que pagar uma grande multa por isso. Então tive que me recompor. Eu subi na passarela e peguei o microfone. O apresentador havia me avisado que o evento estava sendo transmitido ao vivo para toda a cidade. Eu tinha preparado um discurso com antecedência, mas acabei dizendo algo completamente diferente. Este é um grafite do meu anjo. Querida, se você estiver me ouvindo, por favor, me deixe saber onde você está. Confie em mim. Eu te amo e não vou te decepcionar de novo. Eu esperava que a Lúcia estivesse me ouvindo. E sabe o quê? Ela estava. Quando eu estava descendo da passarela, recebi uma mensagem com um endereço. Pedi para o Kate ficar de olho na Christy e corri para lá. Cheguei a um bairro pobre, olhei em volta, mas não vi ninguém. Então, ouvi alguém soluçando atrás das latas de lixo. Me aproximei e vi a Lúcia. Lágrimas escorriam pelo seu rosto e ela parecia terrível, mas não importava. Eu finalmente a encontrei. A Lúcia devia estar há horas ou dias sem comer. Ela mal conseguia ficar de pé. Eu a peguei e a levei para o carro. Eu estava com medo de voltar para o nosso apartamento, então decidi levá-la para a casa dos meus pais na minha cidade natal, especialmente porque eles não estavam lá naquele momento. No caminho, parei em um supermercado e comprei comida pronta. Em casa, a Lúcia comeu, tomou banho e se acalmou. No entanto, assim que ela se sentiu um pouco melhor, ela imediatamente se lançou sobre mim.
Seu traidor! Como você pôde fazer isso comigo? Naquele momento, ela parecia com seu antigo eu, a garota malvada da faculdade que salvou minha vida. Deu um pouco de trabalho, mas consegui acalmá-la e convencê-la a me contar tudo o que havia acontecido. Meu pai me levou embora por um motivo. Pouco antes disso, eu descobri seu segredo. Metade das pinturas de sua coleção era roubada. Tivemos uma briga feia e eu ameacei entregá-lo à polícia. Então ele me levou para Sedona à força. Consegui escapar e voltei para cá com o que restava do meu dinheiro. Fui ao nosso apartamento e vi você abraçando outra garota lá. Eu me senti tão magoada que saí sem falar com você. Então era ela, aquela garota que tinha entrado no ônibus. Era a mesma, Lúcia. À noite resolvi te ligar, mas você não atendeu. E depois me mandou uma mensagem me pedindo para deixá-lo em paz. Eu disse a ela que não tinha mandado nenhuma mensagem. O tempo todo era Christy. Ela provavelmente estava ajudando o Sr. Allen e colou em mim de propósito. A Lúcia me contou como a vida tinha sido difícil para ela nas últimas semanas. Ela passou fome e não tinha onde dormir. Ela estava com medo de ir à polícia caso seu pai a encontrasse. Ela não queria voltar a morar com ele por nada nesse mundo. Suas palavras fizeram meu coração afundar. Eu a peguei em meus braços e a abracei com força. Eu nunca mais vou te deixar escapar. Ficamos sentados por mais algum tempo. Então sugeri que fôssemos juntos à polícia. Lúcia concordou. Olhamos pela janela, certificamos-nos de que não havia ninguém suspeito na rua e saímos de casa. Assim que pisamos na calçada, alguém de repente nos atacou. Nós nem tivemos tempo de recobrar os sentidos quando fomos empurrados para dentro de um carro com vidros escuros e levados para algum lugar. Tentei me soltar, sem sucesso. Logo nos encontramos na casa em que os Allens moravam. Eles nos trancaram no quarto da Lúcia. Havia grades nas janelas. Eu não entendi como nos encontraram. A Christy estava com Kate e não poderia ter nos seguido. A porta se abriu de repente e o Sr. Allen entrou no quarto. E com ele estava... Não, era impossível. Era o Mark, o cara que disse ser fã do meu trabalho. Logo ficou claro que ele era o detetive que o Sr. Allen havia contratado. Eu não pude acreditar que eu mesmo o convidei para o evento. O que devo fazer com você? Jasper, eu não preciso de você, mas minha filha deve ter lhe contado sobre as pinturas. Eu não posso simplesmente te deixar ir. Você vai me entregar à polícia imediatamente. Deixe-nos ir. Eu prometo que vamos apenas viver nossas vidas e ficar quietos sobre você. O Sr. Allen riu. Eu não confio em promessas. Além disso, a Lúcia deve tudo a mim. Eu investi muito nela. Ela se tornará minha sucessora e fará tudo o que eu disser. Quanto a você, fique aqui por enquanto. Amanhã eu decido o que farei. Depois que ele e o Mark saíram, eu abracei a Lúcia com força. Não dê ouvidos a ele, você não deve nada. Lúcia se afastou. Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse algo que fez eu me apaixonar ainda mais por ela. Você é meu anjo. Tentamos descobrir como escapar, mas nada nos veio à mente. A situação parecia desesperadora, mas eu não ia desistir. Então, ouvimos um barulho lá embaixo, e depois passos e vozes. A porta do nosso quarto se abriu novamente, e eu fiquei atordoado. Eram meus pais. A última vez que eu tinha visto meu pai tão bravo foi quando eu fugi de casa. Mas, pensando bem, agora ele não estava apenas bravo, ele estava furioso. Os policiais estavam atrás dos meus pais. Como vocês chegaram aqui? Temos câmeras de segurança em nossa casa. Foi assim que descobrimos que você foi sequestrado. Fiquei fora dos negócios do Allen, mas ele passou dos limites quando te levou. Usei meus contatos. E aqui estamos. Lúcia contou à polícia sobre as pinturas roubadas. Acontece que elas estavam na casa dos Allens o tempo todo. O Sr. Allen teve medo de levá-las com ele para Sedona. Ele tinha um cofre no porão de sua casa. A Lúcia digitou o código na porta e deixou os policiais entrarem. O Sr. Allen foi preso e finalmente suspiramos de alívio. Logo descobrimos que o Kate estava namorando a Christy. Sinceramente, fiquei chocado com a notícia. Um dia nos encontramos e a Christy nos contou a sua história. Ela adorava dançar, mas sua mãe a fez estudar economia. O Sr. Allen prometeu colocar a Christy na faculdade de artes se ela o ajudasse. Sinto muito. Eu tô com tanta vergonha do que fiz. Lúcia e eu estávamos tão felizes que não conseguimos guardar rancor. Depois de um tempo, a Christy criou coragem e se transferiu para nossa faculdade por conta própria. Costumamos sair com ela e com o Kate. Depois do desfile, nossa agência se tornou muito popular. As pessoas fazem fila para tirar fotos com meu grafite. A garota voadora se tornou um marco da cidade. Lúcia e eu estamos melhorando e desenvolvendo nossa marca. Recebemos muitos pedidos todos os dias e meus pais estão muito orgulhosos de mim. Essa é a minha história. Sabe, depois de passar por tudo isso, posso dizer de olhos fechados, o amor verdadeiro existe. Você acredita nisso? Se você está assistindo isso, você já violou os protocolos da Fundação CSP. Fique onde está. A equipe de limpeza está a caminho.
Enquanto isso, você pode assistir às histórias de pessoas que tiveram a sorte de encontrar os objetos CSP mais anômalos. Quando o pessoal da fundação chegar, você será tratado com amnésicos de classe A e não se lembrará de nada. Essa gravação se autodestruirá em 3, 2, 1...